empreendedoras de São Paulo, sejam bem-vindos ao canal Tamo Junto SP, o canal do empreendedor de São Paulo, de iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP e da Faculdade do Comércio de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com um médico, que é médico do Hospital das Clínicas e professor da Faculdade de Medicina da USP, que é o Dr. Jorge Hallach. Ele que vem desenvolvendo estudos importantes sobre os efeitos do coronavírus no organismo do ser humano. E tem realmente novidades, coisas importantes para falar para o nosso público hoje no que diz respeito à saúde, né? Sobretudo nesse momento agora de dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando por conta da pandemia do Covid-19. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença. Desde já eu já agradeço a agenda disponibilizada para a nossa live. E eu inicio a nossa entrevista, a nossa live de hoje, professor, perguntando ao senhor como é que está evoluindo a doença, como é que está evoluindo o Covid-19 no Brasil. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder dividir com vocês um pouco das informações sobre essa pandemia. O coronavírus, o Covid-19 é uma doença nova, é uma doença diferente da doença que foi em 2003, que foi o coronavírus, a versão 1. A versão 2.0, que é atual, tem outra evolução, ela tem um outro tipo de acometimento do corpo, ela é mais complexa do ponto de vista de acometimento de órgãos além do pulmão. E o Brasil, até o momento, as quarentenas, o distanciamento social tem dado certo. Não dá para a gente negar que no começo nós esperávamos para o final de abril que estaríamos em situação pior do que estamos. É inegável isso. Então, essa política de distanciamento social, isolamento social e todo esse alerta com cuidados de higiene, usa máscara, lavar as mãos, isso tem dado resultado. Agora, não obstante isso, o que o resto do planeta nos tem mostrado é que essa doença vai caminhar independente dessas medidas ou não. Por quê? Porque a imunidade de rebanho só é atingida quando 70%, 80% das pessoas têm contato com o vírus e desenvolvem anticorpos. Então, em algum dado momento, cada um de nós vai ter que ter um coronavírus para chamar de seu. É difícil fugir disso. Aí, se você impor a todo mundo ficar em quarentena por 6 meses, 1 ano, e depois todo mundo sair na rua, a epidemia vai acontecer do mesmo jeito. Então, o ideal é que a gente tenha condições que só a ciência vai responder. Essas respostas são científicas, essas respostas não podem passar por achismo ou por posições ideológicas. Então, a ciência está aí, trabalhando forte, os médicos, cientistas, epidemiologistas estão todos os dias revendo a posição, e o que a gente tem percebido no Brasil, pelo menos é o que parece, é que ela está migrando das classes socioeconômicas A e B para as classes menos favorecidas, e é inegável que está acontecendo isso. Agora, como vai se comportar daqui para frente, não dá para a gente saber, porque ela é uma doença nova. O que a gente tem visto é que o sistema público de saúde, por enquanto, está dando conta do recado. Nós temos no Brasil o SUS. Tem países mais ricos que nós que não têm um sistema de saúde global. Aliás, é um mérito do Brasil, isso que é incontestável. É óbvio que falta gestão, é óbvio que falta uma série de coisas, mas ele está aí, está funcionando. Então, isso tem minimizado muito com que as coisas não sejam piores. Né? Perfeito. Professor, olha só, o novo ministro, Nelson Teich, ele fala muito da questão da subnotificação, né, que isso é um grande problema. No caso da Alemanha, por exemplo, parece que lá se deu uma gestão muito eficiente da doença porque testaram praticamente o país inteiro. Então, o ministro Nelson Teich tem ressaltado muito a necessidade de haver um teste em massa. Como é que isso está evoluindo, professor? O senhor nota que isso, no curto prazo, vai acontecer no Brasil? Então, essa resposta é difícil de dar, porque eu vou falar um pouquinho sobre os testes. Acho que é uma coisa que todo mundo pergunta tanto, e é importante a gente esclarecer. Tem o teste para você saber se o vírus está na pessoa, se ele está no momento com o vírus. Esse é um vírus de RNA. É uma molécula, tem o DNA e o RNA. Esse vírus é um vírus de RNA, tá certo?
Então, o teste que você faz para saber se você está com o vírus chama RT-PCR. É uma reação de cadeia de polimerase. Ele vai lá, pega lá um swab da nariz e da orofaringe, e em 2, 3 dias tem a resposta. Então, eu estou com o RNA viral circulando. Portanto, eu estou com a doença, 80% está assintomático, 15% tem uma forma muito leve, tem uma coriza, tem um resfriadinho, e 5% evolui de maneira grave. Isso é o PCR. Aí você tem um outro teste que chama ELISA, que você vai ver os anticorpos, ou seja, se o organismo produziu anticorpos contra o agressor, o patógeno, nesse caso o vírus, coronavírus. Então, esses exames são baseados em 3 tipos de imunoglobulinas, que são proteínas que são produzidas pelos linfócitos B do corpo, que são os anticorpos. Todo mundo já ouviu falar. Você tem 3 tipos, a IgM, a IgA e a IgG. O que a gente busca como imunidade tardia é você ter que ter a IgG bem presente. Só que a IgG, ela só se manifesta 15 a 20 dias depois do contato, não é logo de cara que você vai desenvolver. A mais precoce, a mais fugaz e a menos precisa é a IgM. A IgA, ela começa no 4º dia e fica por mais tempo presente. Então, os testes que você mensura IgA e IgG são os testes que, teoricamente, são mais precisos para dizer se o indivíduo já está desenvolvendo uma imunidade, aí vai estar a IgA presente, e se aquela imunidade já está bem sedimentada, seria a IgG presente. Fora isso, você tem os testes rápidos, que é esse teste que você pega e faz resultado em 15 minutos. Esses testes têm no mundo mais de uma centena de fabricantes. E esses testes, até o momento, o que acontece é que eles falham de uma maneira ainda muito alta. Então, tem testes que tem um índice de falha. Eles têm uma alta especificidade, uma baixa sensibilidade. Ou seja, dá positivo, realmente é positivo. Mas eles falham muito na sensibilidade. O indivíduo pode estar com a doença e o teste está negativo. E isso varia de 30% a 40%, para alguns testes até 75%. Isso praticamente inviabiliza a qualidade do teste. Agora, não obstante isso, em termos populacionais, quando um governo aplica esses testes, ele tem valor. Por quê? Você vai ver a dinâmica do vírus na população. Você vai ver aonde que o vírus está espalhando, com que velocidade, ele está naquela determinada área. Então, não dá para nenhum governo do mundo, e assim, os governos estão apanhando, porque a resposta que a política, que a população exige, ela não é a resposta que a ciência pode dar. Então, o que essa pandemia nos ensinou é o real valor da ciência, o real valor da medicina, que tem que ser resgatado no Brasil e em vários países. Ou seja, a Alemanha que você citou, ela está se dando bem por quê? Porque a Alemanha produz os próprios testes. No começo da epidemia, em janeiro, eles adotaram várias premissas. Testagem maciça, sintomas precocemente são avaliados, tem leito de UTI e respirador suficiente. Agora, a Alemanha é um país praticamente único no mundo, ao lado da Suécia e da Finlândia. Quase ninguém tem essa realidade. Tá certo? A gente vê que a Europa apanhou bastante. Agora, os Estados Unidos estão apanhando muito mais que o Brasil. Eles chegaram, então a doença lá chegou antes que nós tivemos 6 semanas de vantagem, e nós estamos efetivamente aproveitando essa vantagem estratégica. Agora, daqui para frente, é uma questão de condições de fazer a testagem e ir monitorando o que pode ser feito. Não tem uma fórmula mágica, que ninguém vai tirar da manga uma carta e dizer, olha, acaba a quarentena amanhã abre tudo, ou o contrário, olha, fecha tudo, vamos ficar por 6 meses isolado. Então, aqui é meio que um jogo no dia a dia, que tem que ter uma pessoa. Então, a população tem que confiar nos seus governantes, tem que confiar no governo, tá? E a gente tem que confiar na ciência e nas pessoas que estão com boa vontade de achar as respostas. Não existe uma resposta imediata e não existe uma situação que todo mundo tira da manga e vai resolver. É dia a dia que são tomadas as decisões, porque cada realidade é diferente. O Brasil é um país continental com 5.572 municípios. Nós não temos um país, nós temos um continente para administrar, com realidades diferentes. Então, isso tem que ficar bem claro isso. Perfeito. Professor Jorge,
muito se fala sobre esse grupo de risco de pessoas que já têm doenças crônicas, né? E isso se aplica tanto a pessoas já com uma idade avançada, como também pessoas jovens, né? Eu tenho um amigo de 85 anos que contraiu o Covid-19 e não teve nada além de uma febre. Como eu também tenho conhecidos de 30 e poucos anos que realmente apresentaram um quadro bem crítico da doença, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso público sobre essa questão das doenças crônicas. Por que essas pessoas elas estão num grupo de risco mais acentuado? Eu vou explicar de maneira que todo mundo consiga entender. Vocês imaginem assim, o coronavírus 1, ou a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi em 2009, imagine que você tem 50 portas. E essas doenças anteriores, a chave abre uma porta só. No coronavírus tipo 2, que é esse atual, ele consegue abrir todas as 50 portas, ou seja, o coronavírus atual é uma chave mestre, enquanto que o coronavírus 1 é uma chave que abre uma porta só. Por que isso? Porque ele tem algumas modificações genéticas, né, talvez evolucionárias, que configuraram a ele uma capacidade de ligação às células muito grande. E tem um tipo de receptor que se chama ACE2, que é um receptor de enzima conversora de angiotensina, que está presente em vários tecidos do corpo. O pulmão é um deles, os testículos são outros, aí é nosso estudo, tá certo? O epidídimo, os rins também tem, ou seja, vários tecidos do corpo têm esse receptor. E nas doenças crônicas, esse receptor está mais presente. Ou seja, quem tem doença crônica tem muito mais portas para essa chave mestra conseguir abrir. Por isso que esses pacientes têm uma forma mais grave, porque o vírus, além de ele entrar nas células de maneira mais fácil, ele contamina muito mais células que se reproduzem muito mais. Essa é a explicação. E isso é evidentemente quando a pessoa é mais velha, mais idosa, ela tem mais doenças crônicas. É assim no mundo inteiro, porém, tem pessoas que são jovens e têm doenças descontroladas. O que a gente está percebendo no mundo inteiro é que a obesidade é talvez o fator de risco mais importante, isso é uma informação nova, do que hipertensão e doença cardiovascular, por exemplo, para a evolução mal dos pacientes. E a obesidade, a gente sabe que o mundo hoje está numa condição muito importante. Os Estados Unidos, vocês podem ver que a mortalidade é muito grande entre populações específicas, onde a obesidade é muito aumentada. E o Brasil também está passando por uma fase onde nós estamos aumentando a obesidade, né? Com certeza. Essa é uma possível explicação. Tem outras também. Perfeito. Professor, recentemente veio a notícia de que laboratórios, enfim, centros de pesquisa da Inglaterra e da Alemanha já estão aptos a testar a vacina em seres humanos. Como é que o senhor está analisando esse teste das vacinas? E o senhor acredita que a vacina já vai estar disponível para o mercado em breve? Como é que o senhor vê isso aí? Não, eu não vejo assim. Hoje eu li um trabalho que existem mais de 115 vacinas sendo feitas no mundo todo. A questão toda é que as vacinas, elas têm que passar por critérios muito rigorosos de avaliação, de eficiência e tem que analisar se ela não tem efeito colateral que pode ser pior que a doença. Então, esses testes todos têm que ser feitos e tem que ser respeitado o prazo de cada teste. Eu não vejo como uma vacina, por mais dinheiro que o mundo esteja colocando, por mais que tenham cientistas fazendo isso de maneira intensa, antes de 6 meses, 1 ano. Impossível isso. Então, para essa pandemia atual, para esse episódio agora que nós estamos no Brasil vivenciando, a vacina não vai ser a solução. Não dá para querer achar que vamos esperar até a vacina acontecer. Não vai acontecer a vacina agora. É fato. Então, o que acontece é que a imunidade de rebanho, ou seja, quando a população for contaminada, infectada, 80%, você vai criar um cinturão. Então, o contágio nas pessoas saudáveis que não evoluem de forma grave é uma vacina natural contra a doença. Isso tem que acontecer. Então, justamente a gente tem que dosar o quanto que isso, quanto que as pessoas podem e devem ter contato com a doença,
quanto que o sistema de saúde pode absorver os 5% de casos graves, a gente percebe que se todo mundo for junto, o sistema de saúde não consegue aguentar. É assim no mundo inteiro. Ficou claro já para as pessoas isso. Então esse é o dilema, é você abrir a torneira e fechar a torneira de maneira que o sistema de saúde consiga absorver os casos mais graves e, ao mesmo tempo, ir imunizando a população e gerando uma certa tranquilidade para que as pessoas voltem a trabalhar com critérios que a ciência vai dizer e que a gente consiga ter uma certa segurança que estamos fazendo a coisa certa. Agora, 100% de certeza e segurança nunca vai acontecer. Certo. Professor, o senhor desenvolveu um estudo muito brilhante sobre os efeitos do Covid, que não sejam efeitos tão somente respiratórios, né? O senhor já pincelou um pouco sobre esse ponto nas respostas anteriores, mas seria possível o senhor explicar para o nosso público de maneira mais ampla esse seu estudo, professor? Esse estudo, na verdade, ele vai começar. Esse estudo do coronavírus, nós fizemos estudos muito importantes sobre outras doenças, por exemplo, maconha e saúde reprodutiva e sexual masculina, como é que a maconha interfere no espermatozoide, tem vários estudos interessantes. Mas no coronavírus em particular, os estudos vão começar. O que a gente sabe é que os testículos, por exemplo, são um órgão que tem muito esses receptores que eu falei, o ACE2. O pulmão, ele é o segundo órgão que mais tem esse tipo de receptor. E depois é o rim, são os rins. Então, por que não estudar isso no contexto, o indivíduo, por exemplo, que está numa situação de doença não grave, que ele não está numa UTI, obviamente, ele pode coletar sêmen, o espermatozoide é ejaculado, nós vamos estudar diversos mecanismos de lesão celular, porque a membrana das células do sistema do trato reprodutivo, ela se assemelha muito ao sistema nervoso central. E você tem, nessa doença do coronavírus, uma situação que vírus invade e ele quebra o endotélio dos vasos, fica numa situação muito delicada. Então, há uma lesão em cada vaso sanguíneo. Então, nós vamos estudar como é que esses vasos se comportam em sistemas onde há uma barreira entre o tecido e o sangue, como é o cérebro, como é o testículo e como é a placenta. Então, a gente consegue, através do estudo de um desses sistemas biológicos, inferir mecanismos de lesão celular para outros sistemas biológicos. E com isso, tentar achar uma resposta ou adequar melhor a célula para aguentar uma agressão tão grande como essa e, eventualmente, oferecer alguma coisa de suporte para que essa célula aguente mais e não tenha uma lesão subletal. Porque uma coisa é a célula morrer. Outra coisa é a célula sofrer lesão subletal, que ela não está morta, mas também ela perde função. A gente percebe isso muito no sistema nervoso central. Os indivíduos que recuperam do coronavírus, que ficaram graves, estão tendo sequela neurológica hoje em dia. Então, a gente consegue tentar achar mecanismos, vamos tentar, a pesquisa vai começar, até quem entrar no site do Salas Clínicas e lá contribuir com as pesquisas do HC seria interessante, né? A gente vai tentar achar mecanismos de lesão celular e como que isso pode, eventualmente, ser ultrapassado, ou como pode mitigar, pode diminuir os efeitos celulares da agressão viral. É isso. Maravilha. Professor, olha, eu agradeço enormemente a sua participação na nossa live de hoje. Realmente esclareceu pontos muito importantes aqui sobre o coronavírus no Brasil. Claro que os empreendedores, os comerciantes, os varejistas querem o quanto antes uma resposta efetiva para que eles possam retornar. Mas a gente sabe que o respeito à ciência é que deve balizar toda a nossa trajetória para que os efeitos dessa pandemia não sejam tão maléficos assim para a humanidade. A gente tem que sempre, como o senhor bem ressaltou, respeitar a ciência. É a ciência que vai balizar, em definitivo, as nossas atitudes. Professor, muito obrigado realmente pela sua contribuição ao nosso programa. Tamo junto, SP, que é o canal do empreendedor de São Paulo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e estou à disposição para outras oportunidades. Uma boa tarde e mantenham-se seguros.